Fala pessoal, nem começaram os jogos do dia 29 das 16 horas, eu já estou gravando o vídeo para o dia 30 de novembro com os 4 jogos que nós teremos do grupo C e grupo D. Então por esse esforço que eu faço todos os dias aqui e que eu gosto muito de verdade, eu só peço que vocês se inscrevam aqui no canal e também curtam o vídeo, porque realmente é muito importante para o canal. Então vou dar 5 segundinhos e a gente já começa a analisar o vídeo, ó. 2, 3, 4, 5, é isso, curtiu o vídeo? Simbora então. Agora vamos analisar aqui os jogos então: Austrália e Dinamarca, Tunísia e França, Arábia Saudita e México e Polônia e Argentina. Vamos começar pelos jogos do grupo D que são mais cedo, né? Austrália, Dinamarca e Tunísia e França. Jogos aí que são muito importantes, que podem definir classificados para as oitavas de final. A Austrália contra a Dinamarca tem uma partida muito complexa, né, de se assistir, porque a Austrália precisa do empate ou da vitória contra a Dinamarca e a Dinamarca precisa vencer esse jogo. Então, para as apostas, é muito complicado você pensar o que a gente deve fazer nesse confronto. A gente vai nos escanteios da Dinamarca, mas e se a Dinamarca fizer 1 a 0 logo no começo? Daí quem vai pressionar será a Austrália. Nos cartões, será que a Austrália vai ficar batendo ou vai fazer que nem o Equador fez hoje e não vai bater e não vai tomar nenhum cartão mesmo ficando fora da competição? Então vocês percebem como fica muito difícil de mensurar o que vai rolar nesse jogo amanhã. Por isso que a melhor coisa que a gente deve fazer é esperar o ao vivo nesse caso aqui, porque as odds estão muito esmagadas para uma Dinamarca que não convence. Por outro lado, a Austrália venceu a Tunísia muito na sorte e tem um time fraco. O mercado de cartões está muito instável nessa Copa. O mercado de escanteios, a gente não sabe quem que vai pressionar de um lado ou de outro. Chutes ao gol, finalizações, vai muito desse papo também de quem vai estar na frente precisando da vitória ou do empate, no caso a Austrália. Então assim, por isso eu não faço nada nesse confronto e é o único do jogo do dia de amanhã que eu não vou fazer nada, será esse confronto, tá bom? Agora, indo para o jogo da Tunísia e França, que é o outro jogo do grupo, nós teremos um confronto muito interessante aqui, porque a Tunísia precisa vencer para passar de fase e torcer para que a Austrália empate, ou que se a Dinamarca vencer a Austrália, que a Tunísia vença a França por uma maior quantidade de gols. A Tunísia se aproveita muito da França amanhã, porque a França deve ter a mesma postura que o Brasil e que Portugal. Como já está lá em primeiro quase garantido, né? Só perde a liderança se tomar aí um 5 a 0, ou a Austrália fizer um 5 a 0 na Dinamarca para ficar em segundo, né? Ela perder, a Austrália ganhar e tirar uma vantagem de muito saldo de gols. Por isso eu acho que a França deve ir com o time reserva amanhã, porque a gente sabe que energia nessa Copa do Mundo em termos de resistência é muito importante. Então com isso eu vejo um confronto muito mais equilibrado e com a Tunísia desesperando para ir para cima porque precisa da vitória. E aí surge uma aposta que eu gostei bastante, que é do Mizakini, da Youssef Mizakini da Tunísia, para dar 1,5 finalizações aí no jogo contra a França. O que acontece? Eu vou até buscar aqui para falar para vocês. O Mizakini, ele atua no meio de campo da Tunísia, mas jogando ali como um ponta direita. Então ele é um cara que... ponta esquerda, desculpa. Ele é um cara que tanto auxilia no meio de campo, quanto ataca como se fosse um ponta esquerda. Ele contra a Austrália, ele deu 6 chutes, sendo 2 ao gol, 2 para fora e 2 bloqueadas. Finalizações no caso. Já contra a Dinamarca, que é o adversário mais parecido com o nível que ele vai enfrentar, né, diante da França, o Mizakini, ele foi substituído aos 80, né? Ele jogou o jogo inteiro contra a Austrália, mas foi substituído aos 80, deu 2 para fora e 1 bloqueada, então foram 3. Como eu acho que a cotação está bem elevada para esse confronto diante da França, eu acho que está muito alto, uma cotação de 1,5 finalizações para uma Tunísia que vai para cima diante de uma França já classificada e com as reservas. Eu vejo a França tendo mais volume ofensivo do que o habitual e com isso gerando mais finalizações de forma desesperada, até porque precisa da vitória e a gente sabe que dificilmente a Tunísia estará à frente do marcador. Então com isso ela colocará muito seu jogo em prova, né? Seu sistema tático em prova. E por isso o Mizakini é um cara que, até mais que o Jebali, né, que é o atacante fixo, ele chuta menos que o Mizakini, que joga mais para trás, que arrisca mais de fora da área. Então por isso aqui eu vou nessa cotação de 2,50 com meia unidade, tá bom? Então eu vou nessa aposta aqui. E aí, mudando de grupo aqui, nós teremos o grupo C, entre Arábia Saudita e México e Polônia e Argentina. Eu vou começar pelo mais fácil aqui, que é Polônia e Argentina. O que eu coloquei aqui no jogo da Polônia e Argentina é um confronto que a Polônia pode se classificar empatando, né? Na verdade, a Polônia se classifica empatando. A Argentina, que tem uma situação um pouco mais delicada, ela pode se classificar até mesmo empatando também contra a Polônia. Se a Argentina empatar, ela precisa torcer para a Arábia Saudita empatar ou
não vencer o México. O México precisa vencer para a Argentina se classificar. E aí a Argentina tem que torcer para o México ganhar de até 2 gols da Arábia Saudita ou empatar. Com isso a Argentina passa. Então ela tem os placares mais prováveis ao lado dela. E a Polônia também se classifica com um empate. Então dependendo do que estiver rolando lá no jogo da Arábia Saudita com o México, nenhuma das equipes irão colocar em prova os seus planos táticos. Eu acho que a Argentina vence. Acho que a Argentina vai realmente conseguir se classificar, mas eu tô ficando fora de qualquer mercado nesse confronto, até porque é um jogo muito tenso e com uma carga emocional muito grande pra gente bancar algo nessa Argentina aqui pagando 1,50. O que eu gostei aqui foi do under finalizações do Lautaro Martinez. Primeiro porque ele não tem atuado em grande nível nessa Copa, ele tem saído antes, né, do planejado durante as partidas. A gente tem aqui, por exemplo, contra a Arábia Saudita, que era um jogo que ele precisava chutar muito, porque estava perdendo, ele foi um dos atacantes junto com o Messi, ele chutou 2, nenhuma no gol. E aí contra o México, que é um jogo ali, ele saiu com 63 com uma finalização apenas, né? Ele saiu 1 minuto antes do primeiro gol do Messi, então ele saiu mesmo com o time ficando com 0-0 no marcador. Além disso, se a Argentina fizer 1-0 amanhã no jogo, o que é provável, a tendência é recuar um pouco, porque se tomar um empate não é o pior dos cenários. Então o Lautaro Martinez, ele tem sido um dos caras que menos tem chutado nesse esquema tático ofensivo da Argentina. O time tem jogado muito pro Lionel Messi e com isso eu vejo esse under um pouquinho exagerado. Eu vou também com meia unidade nessa aposta. E para finalizar, no que eu acho que é o jogo mais legal de amanhã, porque a Arábia Saudita tem sido um time, uma peculiaridade dessa Copa do Mundo, um time que propõe muito jogo, um time que não fica lá atrás, é uma zebra que tem um sistema tático muito interessante contra o México, que foi muito apático contra a Polônia e contra a Argentina. Então o México amanhã tem que jogar também, é um jogo muito aberto. Só que as cotações para a Argentina, para a Arábia Saudita, estão dando um time como se fosse assim, a Arábia Saudita é muito fraca. A gente viu que não é, é um time que tem um plano tático interessante, que sabe pressionar, sabe atacar, sabe chutar o gol. E o México não deveria ter essa cotação de favorito, porque também, por outro lado, é uma seleção que é fraca, uma seleção que não tem nada demais. Tirando talvez o Alexis Vega, que é o cara que mais joga no time, é uma seleção toda desencontrada, com um Tata Martino que não conseguiu impor um ritmo interessante nessa equipe. Tava perdendo para a Argentina e jogando na zaga, como se estivesse vencendo na partida. Então, primeiro aqui, eu discordo disso e eu vou no mercado de mais de 2 escanteios para a Arábia Saudita. É uma cotação que não é tão interessante, mas acaba sendo uma cotação mais segura, né, numa linha mais segura. Eu vou mais de 2 escanteios para a Arábia Saudita, para 3 escanteios ou mais na partida pagando 1,53. Vou comer unidade e vou fazer mais essa aposta aqui, ó, que é o Cano para dar uma finalização com o Aldo Alçari para dar meia finalização. Essas duas aqui dão 1,80. Contra a Polônia, os dois deram 4 finalizações cada. 4 finalizações cada. Então, com isso, eu acho que realmente está desajustada essa cotação. E eu vou aí com meia unidade pagando 1,80 nessa duplinha aí com o Cano e o Aldo Alçari. Tá bom? Então é isso, pessoal. E ó, tem um outro recado, não se esqueçam, lá no meu canal gratuito eu vou soltar uma cotação perto de 20 para vocês aí nesse jogo da Arábia Saudita. Então, clica aqui embaixo no comentário fixado, entre no canal lá gratuito do Telegram, porque eu vou postar uma cotação de odds 20, mais de 20 na verdade, para esse confronto entre a Arábia Saudita e México, tá bom? Então é isso, valeu galera, tamo junto e fui!